Bem, pessoal, bom dia. Então, vamos tratar aqui de um tema bastante importante para todo farmacêutico que vai fazer um concurso, né? Vai prestar um concurso. Vamos falar do Código de Ética Farmacêutico. O Código de Ética Farmacêutico, ele passou por mudanças agora recente, tá? Agora em 2014 foi publicada a Resolução 596, dia 21 de fevereiro de 2014, e essa resolução dispõe do Código de Ética Farmacêutico, o Código de Processo Ético, bem como das infrações sanitárias e as penalidades, as sanções disciplinares a serem aplicadas. Então, a Resolução 596 traz como artigo 1º, anexo 1º, o Código de Ética Farmacêutico, o anexo 2º, Código de Processo Ético e o anexo 3º, as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Então, antes você tinha que estudar várias resoluções, né? Hoje você só precisa estudar a 596 para saber sobre o Código de Ética. Esse Código de Ética ele contém as normas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e os demais inscritos nos conselhos regionais de farmácia. Então, isso se aplica a técnico de laboratório, se aplica aos patologistas que estão inscritos no conselho de farmácia, técnico de análises clínicas, técnicos de farmácia, no exercício do âmbito profissional respectivo, inclusive nas atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde. Isso é muito importante, porque o Código de Ética ele também se aplica ao ensino, à pesquisa e à administração, bem como quaisquer outras atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo de farmácia em prol do zelo pela saúde. Então, podemos dizer que o farmacêutico ele é um profissional da saúde, por isso cumpre-lhe executar todas as atividades inerentes ao seu âmbito profissional, de modo a contribuir para a salvaguarda da saúde e ainda todas as ações de educação dirigidas à coletividade na promoção da saúde. Então, o Código de Ética ele se baseia basicamente na manutenção da saúde da população. Então, o Código de Ética ele deixa bem claro que o farmacêutico nunca pode lesar nenhum paciente e nunca pode lesar nenhum indivíduo, além de ter que promover a educação em saúde, tá? Então, é basicamente isso que trata o Código de Ética Farmacêutica. Nós temos o título 1, os que são as disposições gerais, tá? O capítulo 1 trata dos princípios fundamentais, que diz que o exercício da profissão farmacêutica ele tem dimensões de valores éticos e morais que vão ser regulados pelo Código, além de atos regulatórios e diplomas legais vigentes. A transgressão do Código poderá resultar em sanções disciplinares por parte do CRF, né, do Conselho Regional de Farmácia, após a devida apuração pela comissão de ética, mas sempre observando o direito do processo legal, o direito ao contraditório e à ampla defesa, independentemente das demais penalidades estabelecidas pela legislação em vigor no país. Então, o farmacêutico, caso ele provoque algum dano, cometa algum crime na esfera civil, na esfera criminal, ele vai responder nessas esferas, além de responder a um processo ético. Ele responde individual ou solidariamente, ainda que por omissão, pelos atos que praticar, ou autorizar ou delegar no exercício da profissão. Isso daqui realmente foi uma coisa muito importante que eu achei para mostrar para vocês, achei muito importante, porque o farmacêutico ele não é responsável apenas pelo que ele faz, ele é responsável também por todos os atos que ele delega a alguém, que ele permite que outra pessoa faça. O capítulo 2 ele trata dos direitos. Quais são os direitos do farmacêutico? Ele tem o direito de exercer a profissão sem discriminação, com relação à religião, etnia, orientação sexual. Ele tem o direito de interagir com o profissional prescritor sempre que necessário para garantir a segurança e a eficácia da terapêutica. Deve exigir dos profissionais de saúde o cumprimento da legislação sanitária vigente, principalmente com relação à legibilidade da prescrição. Então, o farmacêutico ele pode pedir para que o prescritor corrija a prescrição que esteja legível. Recusar-se a exercer a profissão em instituição pública ou privada onde não tenha condições dignas de trabalho ou que venha prejudicar o usuário.
opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada em que não haja remuneração ou condições dignas, ressalvadas as situações de urgência e emergência, tá? Então, o farmacêutico ele pode se negar a trabalhar em determinado lugar, desde que não seja decretado estado de urgência ou emergência. Ele pode ainda negar-se a realizar atos farmacêuticos que estejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, e isso ele tem por obrigação informar ao Conselho Regional de Farmácia. Ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário, obrigatoriamente por farmacêutico. Então, não pode um outro profissional querer fiscalizar o trabalho do farmacêutico. Ele tem o direito de exercer sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que vão contrários à legislação vigente. Deve ser valorizado e respeitado no exercício da profissão, independente da função ou cargo, ter acesso a todas as informações técnicas relacionadas ao seu local de trabalho, decidir justificadamente sobre o aviamento ou não de qualquer prescrição e, lógico, fornecendo as informações solicitadas pelo usuário. E o farmacêutico ele não deve ser limitado por disposição estatutária ou regimental de determinado estabelecimento ou de instituição pública ou privada na escolha dos meios cientificamente reconhecidos a serem utilizados no exercício da sua profissão. Então, o farmacêutico ele tem uma certa autonomia para decidir quais os meios científicos ele vai utilizar para trabalhar. O capítulo 3 ele já trata dos deveres. É dever do farmacêutico comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades todos os fatos que caracterizem infringência ao Código e às normas que regulam o exercício das atividades farmacêuticas em geral. Ele é dever do farmacêutico dispor os seus serviços profissionais, ele sempre tem que estar disponível para as autoridades, mesmo que sem remuneração ou vantagem pessoal, no caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. Então, o farmacêutico é obrigado a servir nessas situações. Ele deve exercer a profissão respeitando os atos, as diretrizes e as normas técnicas, bem como a legislação vigente. Deve respeitar o direito de decisão do usuário sobre seu tratamento, deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e às demais autoridades competentes a recusa em se submeter à prática de alguma atividade contrária à lei ou regulamento, bem como a desvinculação do cargo, função ou emprego, tá? Lembrando aqui que no inciso 4º, ele deve respeitar o direito de decisão do usuário, com a única exceção é quando o usuário for considerado incapaz, tá? Mas isso tem que ter laudo médico ou então uma determinação judicial que deixe isso claro. No inciso 6º, né, ele deve guardar sigilo de fatos e informações de que tenha conhecimento no exercício da profissão, com exceção dos casos amparados pela legislação vigente. Ele deve respeitar a vida, esse daqui é um princípio fundamental, jamais cooperando com atos que atentem contra ela. Ele deve assumir com responsabilidade social, ética, sanitária, ambiental e educativa a sua função na determinação dos padrões desejáveis em todo o âmbito profissional. Ele deve contribuir para a promoção, proteção e recuperação da saúde, princípios básicos do SUS, individual e coletiva, sobretudo quando necessário ocupar um cargo ou desempenhar uma função pública. Além disso, deve garantir ao usuário acesso à informação independente sobre as práticas terapêuticas oficialmente reconhecidas no país, de modo a possibilitar a livre escolha do usuário, né? É o respeito ao usuário. Selecionar e supervisionar nos limites da lei os colaboradores para atuarem no auxílio do exercício das suas atividades. Ele deve denunciar às autoridades qualquer forma de agressão ao meio ambiente e os riscos inerentes ao trabalho. Ele deve comunicar ao Conselho Regional de Farmácia em 5 dias o encerramento do seu vínculo profissional de qualquer natureza. Ele deve recusar o recebimento de mercadorias ou produtos sem rastreabilidade de origem, nota fiscal ou que esteja em desacordo com a legislação. Suas relações profissionais devem ser baseadas no respeito mútuo, na liberdade, na independência de cada um. Ele deve respeitar as normas éticas nacionais vigentes, bem como proteger a vulnerabilidade dos envolvidos ao participar de pesquisas que envolvam seres humanos e animais.
Quando o farmacêutico precisar se ausentar do local de trabalho, ele precisar fazer um afastamento temporário das suas atividades profissionais, ele deve, obrigatoriamente, na hipótese de afastamento, acidente pessoal, óbito familiar ou por outro que tenha sido imprevisível, a comunicação deve ocorrer em até 5 dias úteis após o fato. Já quando o afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras que são agendadas, a comunicação deve ser feita com antecedência mínima de 48 horas. Então, se for algo imprevisível, algum imprevisto, o farmacêutico tem até 5 dias após o acontecimento para comunicar ao conselho. Agora, se for algo agendado, ele deve comunicar 48 horas antes. O capítulo 4 ele trata das proibições. São 43 proibições, não coloquei todas aqui para vocês, selecionei apenas essas duas, porque eu acho que é a mais provável de cair em concurso, tá? Então, entre as proibições, tá, exercer simultaneamente a medicina, então o farmacêutico ele não pode ser farmacêutico e médico, e ele não pode deixar de prestar assistência técnica efetiva ao estabelecimento com o qual ele mantém um vínculo profissional, ou permitir a utilização do seu nome por qualquer estabelecimento ou instituição onde ele não exerça sua função. Aquela questão de assinar farmácia não é permitido pelo Código de Ética. Quando ele estiver atuando no serviço público, o farmacêutico ele não pode utilizar-se desse serviço, emprego ou cargo para executar trabalho de empresa privada, a fim de obter vantagens pessoais. Ele não pode cobrar ou receber remuneração dos usuários do serviço e nem pode reduzir de maneira irregular, quando em função de chefia ou coordenação, a remuneração devida a um outro farmacêutico. Tá? O capítulo 5 ele trata da publicidade dos trabalhos científicos. Ele deixa claro que é vedado ao farmacêutico divulgar assunto ou descoberta de conteúdo inverídico. Então, o farmacêutico ele só pode divulgar algum tema quando realmente tem estudos que comprovem. É vedado ele publicar em seu nome um trabalho científico do qual não tenha participado ou atribuir-se autoria exclusiva, tendo outras pessoas envolvidas no trabalho. Ele não pode promover publicidade enganosa ou que abuse da boa-fé do usuário. Não deve anunciar produtos farmacêuticos ou processos por qualquer meio que seja capaz de induzir o uso indevido e indiscriminado de medicamentos ou de outros produtos farmacêuticos. Ele não deve utilizar-se sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa de dados ou informações, sejam eles publicados ou não. Temos ainda dois outros títulos, né, no anexo 1, que é o título 2, que trata das relações profissionais. Ele diz apenas que as relações elas devem ser de respeito mútuo, que o farmacêutico ele não pode jamais agredir um outro colega. E o título 3 ele trata das relações com os conselhos federal e os conselhos regionais de farmácia. Tá? Então, ele diz também que a relação ela deve ser cordial, que o farmacêutico ele é obrigado a respeitar todos os funcionários do conselho. O título 4 ele trata das infrações e das sanções disciplinares. As sanções são as seguintes: advertência ou advertência com emprego da palavra censura, multa no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, suspensão de 3 meses a 1 ano ou eliminação. Isso vai depender, o tipo de sanção disciplinar vai depender da infração, tá? Que a gente vai ver mais na frente, se for uma infração leve, uma infração mediana ou uma infração grave. O Código de Processo Ético, ele diz que o quê? Que os conselhos regionais de farmácia, eles devem instituir comissões de ética que vão emitir parecer pela abertura ou não de um processo ético disciplinar, sendo que a decisão denegatória ela deve ser submetida ao presidente do conselho para deliberação. Cada comissão de ética ela é composta por, no mínimo, 3 farmacêuticos, que são nomeados pelo presidente do Conselho Regional de Farmácia e homologada pelo plenário. O mandato do comitê da comissão de ética é igual ao mandato da diretoria. A comissão de ética deve escolher dentre os seus membros o seu presidente. A diretoria, os conselhos e os conselheiros e os empregados do conselho não podem participar do da comissão de ética.
Verificada a ocorrência de vaga na comissão, o presidente do CRF vai indicar o substituto e essa decisão deve ser homologada no plenário. Os custos necessários à realização de qualquer trabalho da comissão de ética devem ser arcados pelo CRF, mas os participantes da comissão de ética não podem receber nenhum tipo de gratificação. A apuração ética ela vai obedecer cronologicamente os seguintes passos. Alguns passos eles estão ligados diretamente à comissão de ética e outros já são atribuição do próprio conselho. Então, o recebimento da denúncia, a instauração ou arquivamento, o recebimento da denúncia é pelo Conselho Regional de Farmácia, tá? Mas quem vai votar quem vai decidir pela instauração ou arquivamento vai ser a comissão de ética. Então, a comissão de ética ela decide, ela dá um parecer a respeito da instauração ou não da denúncia. Caso ela resolva instaurar a denúncia, ela vai fazer a montagem do processo ético disciplinar, depois virão a instalação dos trabalhos, a conclusão do da comissão de ética, aí já parte para o CRF em si, que é a decisão em plenária através dos conselheiros, né? Vai acontecer o julgamento, em que o réu ele vai ser informado, ele tem direito de arrolar algumas testemunhas, então ocorre o julgamento. Depois que tem o julgamento, é proferida a sentença, né, é definida. O farmacêutico ele pode entrar com recurso ou com revisão, então o processo pode ou voltar para a comissão de ética para ser revisto, ou ele pode recorrer já diretamente ao Conselho Federal de Farmácia. Depois disso, é feita a execução. O anexo 3 ele vai estabelecer as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Ele nada mais é do que a definição de qual tipo de infração é leve, qual mediana e qual é a grave, para definir a sanção. Nas infrações éticas e disciplinares, sempre serão observadas a tipificação da conduta, a reincidência, a análise do fato e as suas consequências ao exercício profissional e à saúde coletiva, sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis. Em grau de recurso, deve ser observado sempre o princípio reformatio impégius, que consiste na impossibilidade de tratamento mais severo do que o registrado na decisão recorrida, sem que haja recurso interposto nesse sentido. O que é isso? Então, se o Conselho Regional de Farmácia julgou que o farmacêutico ele deve receber a sanção disciplinar de pagar uma multa de 3 salários mínimos, o Conselho Federal de Farmácia ele não pode resolver que, além da multa, o farmacêutico vai ser suspenso da sua atividade. Ele pode reduzir a sanção, mas ele não pode aumentar, dar um tratamento mais severo. Considera-se reincidente aquele que tiver antecedentes disciplinares em processos findados ou com decisão transitada em julgado. A reincidência, ela é verificada, né, quando se comete durante o prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão administrativa que eu tenha condenado anteriormente. Então, nós temos 3 tipos de infrações, né, as leves, as medianas e as graves. Então, elas estão lá dentro daquelas 43 proibições. As infrações éticas e disciplinares leves, elas devem ser aplicadas às penas de, primeiro, na primeira vez, a advertência sem publicidade. Na segunda vez, a advertência por escrito, sem publicidade, com o emprego da palavra censura. E na terceira vez, o farmacêutico vai pagar uma multa no valor de 1 a 3 salários mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência. Tá? Então, entre as infrações leves, nós temos o fato do farmacêutico não estar presente no momento da fiscalização. Tá? As infrações éticas e disciplinares medianas, elas devem ser aplicadas a pena de multa no valor de 1 a 3 salários mínimos, que serão elevados ao dobro, ou aplicada a pena de suspensão no caso de reincidência. Tá? E as infrações éticas e disciplinares graves, elas devem ser aplicadas às penas de suspensão de 3 meses na primeira vez, de 6 meses na segunda vez e de 12 meses na terceira vez. Tá? Então, as infrações graves, elas já são aquelas infrações em que o profissional, ele realmente atenta contra a saúde da população, tá? Então, agora vamos
fazer algumas questõezinhas para ver como é que é abordado o Código de Ética nos concursos. Aqui é uma questão, já agora de 2006, do Instituto Machado de Assis. Ele diz o quê? A ética profissional é o conjunto de princípios que regem a conduta profissional de uma determinada profissão. Os motivos, dentre vários, que levam os farmacêuticos ao processo ético disciplinar são os citados abaixo, exceto a prestação de assistência, bem como declaração de endereço correto para comunicação eficiente. Segura aí a letra A, tá? Isso daqui não vi nada de errado. Permitir a leigo que realize atividade de âmbito exclusivo do farmacêutico, bem como falsificação de medicamento, isso daqui é grave, tá? O farmacêutico ele é responsável até mesmo por aquilo que delega. E a falsificação de medicamentos nem se fala. Então, a letra B, o farmacêutico entraria num processo ético. O balanço anual de medicamentos psicoativos e de outros sujeitos a controle especial deverá ser entregue pelo farmacêutico responsável até o dia 31 de janeiro do ano, no caso do ano seguinte, tá certo? Então, esse daí isso daqui, essa letra, ela não tá certa, tá? Fabricação, distribuição e venda de produtos sem autorização ou registro na Anvisa, Ministério da Saúde. Então, isso também com certeza levaria a um processo ético. Então, é a letra A. É a única situação em que não seria realmente o farmacêutico, ele não entraria não teria um processo ético. É a prestação de assistência, bem como a declaração de endereço correto para uma comunicação eficiente. Tá? De acordo com o Código de Ética, quando atuando no serviço público, é vedado ao farmacêutico, exceto também agora do Instituto Machado de Assis de 2016. É vedado, tá? Então é proibido. Exercer a profissão farmacêutica respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e as legislações vigentes, isso é permitido. Ele está perguntando um exceto, tá? Letra B. Utilizar-se do serviço, emprego ou cargo para executar trabalhos de empresas privadas, de sua propriedade ou de outrem, como forma de obter vantagens pessoais, isso daqui realmente é proibido. Cobrar ou receber remuneração do usuário de serviço também é proibido. Reduzir irregularmente, quando em função de chefia ou coordenação, a remuneração devida a outro farmacêutico também é proibido. Então, a resposta é letra A. O farmacêutico pode exercer a profissão farmacêutica, pode não, deve, respeitando os atos, as diretrizes, as normas técnicas e a legislação vigentes. Outra do Instituto Machado de Assis 2016. Segundo as resoluções do Conselho Federal de Farmácia que tratam do Código de Ética da profissão farmacêutica, todas as afirmações estão corretas, exceto: é dever do farmacêutico exercer a assistência farmacêutica e fornecer informações aos usuários do serviço, certa? Quando necessitar se afastar do trabalho em que é responsável técnico, o farmacêutico deverá informar o Conselho Regional de Farmácia em até 3 dias após o afastamento, em caso de doença, acidente pessoal, óbito familiar ou outro. É errado, são 5 dias. É proibido ao farmacêutico exercer a medicina concomitantemente com a farmácia, certo? É proibido ao farmacêutico aceitar ser perito quando houver envolvimento pessoal ou institucional no caso, certo? Então, aí a alternativa é a letra B. Não são 3 dias após o afastamento, são 5 dias. Agora, uma questãozinha da CESP de 2015, tá? Um comitê de ética em pesquisa recebeu para apreciação um projeto que prevê a realização de um ensaio clínico para avaliar os efeitos da alimentação na biodisponibilidade oral de um bloqueador alfa-adrenérgico veiculado em um comprimido de liberação modificada, em comparação com o comprimido tradicional. De acordo com o protocolo experimental proposto, serão selecionados em um presídio
24 voluntários do sexo masculino com idade entre 18 e 45 anos. Após a seleção, os voluntários serão distribuídos mediante a realização de sorteio em 2 grupos. O farmacêutico receberá cartelas de comprimidos apenas com a identificação dos grupos na embalagem. No primeiro dia do estudo, o farmacêutico entregará aos voluntários uma dose única do comprimido correspondente ao seu grupo e logo após a ingestão do comprimido, os voluntários receberão uma refeição padronizada com um elevado conteúdo de gordura. Transcorridos 7 dias, os voluntários receberão em jejum uma dose única do comprimido correspondente ao seu grupo. Após intervalos específicos, serão feitas coletas de sangue dos voluntários para se avaliar o teor do fármaco. Com relação ao estudo clínico descrito, julgue o item a seguir se está certo ou errado. O CEP deve emitir um parecer desfavorável à realização desse estudo clínico, já que, de acordo com a declaração de Helsinki, é proibido o recrutamento de voluntários saudáveis para a realização de pesquisas clínicas. Está errado. Porque é permitido o recrutamento de voluntários saudáveis para a realização de pesquisas clínicas. Tá? Então, essa questão está errada. Então, vamos lá para a nossa última questão, é uma questão da VUNESP de 2014. Ela diz que o Código de Ética aprovado pela Resolução 417 de 2004, a gente já sabe que está errado, que agora é a 596 de 2014. Mas os deveres e as proibições, eles continuam os mesmos. Então, essa questão ela só quer que a gente diga o que é dever e o que é proibição, tá? Então, oferecer assistência farmacêutica e fornecer informações aos usuários dos serviços prestados é um dever. Participar de qualquer tipo de experiência em ser humano, pesquisa clínica em que se constate desrespeito a algum direito alienável do ser humano é uma proibição. Exercer simultaneamente a medicina, proibição. Praticar procedimento que não seja reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia, proibição. Aceitar a interferência de leigos em seus trabalhos e em suas decisões de natureza profissional, isso é um dever, tá? Então, pessoal, é isso. Espero ter ajudado, tá? Espero realmente facilitar um pouquinho o estudo desse conteúdo, tá? Uma boa prova para todos.